façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça de seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Eu digo amém. Oremos então para que o Senhor nos dê graça na ministração, e todos os nossos irmãos que aqui estão ávidos pelo conhecimento da palavra do Senhor possam sair daqui, irmãos, edificados, sabendo que as palavras do Senhor, elas cumprem-se na íntegra, e o Apocalipse também vai se cumprir em breves dias, em nome do Senhor. Oremos. Glorioso Deus, Pai santo e eterno, maravilhoso Senhor, são os teus caminhos. Tu és o Deus santo, o Deus maravilhoso, o Deus eternamente santo, o Deus que tem misericórdia de nós e nossas fraquezas, o Deus que nos alcançou através do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, temos lido a tua palavra, ó Deus, te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, em nos ajudar, em nos socorrer, ó Deus, enquanto entregamos a tua preciosa palavra santa e inerrante. Ajude-nos, Senhor, para que possamos compreendê-la e amá-la cada dia mais, que a tua palavra continue nos dando alegria, assim como os cristãos do primeiro século, Senhor, viveram a palavra, cumpriram a tua palavra, Senhor, e viviam alegres, felizes, apesar das perseguições. Ajude-nos, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, teu santo Filho amado. Amém. Poder sentar, queridos irmãos. Vamos já iniciar a ministração, porque as horas passam correndo e não espera por ninguém. Na última quinta-feira ministramos a primeira parte do capítulo 18, onde o tema foi a queda da Babilônia, primeira parte, com base nos versículos de 1 a 6, por isso que nós começamos hoje no versículo 7. E naquela oportunidade, nós destacamos o papel do cristão no mundo, mostramos também como a Babilônia induzirá o mundo no governo do anticristo, vai enganar as nações, e elencamos fatos que demonstram que o cristão deve estar sempre na contramão do mundo. É preciso que nós entendamos isso. Nós não devemos nos conformar com o mundo, não é? Devemos protestar contra o mundo e estar sempre na contramão do mundo. Aquilo que eu falei na semana passada: o mundo quer que o crente se iguale ao mundo, mas a gente tem que rejeitar essas coisas, irmão. Nós temos que ser um povo diferente. E somos diferentes, porque Jesus é quem faz a diferença na nossa vida. O mundo que não tem Cristo, o mundo que não desfruta da presença do Espírito Santo, é um mundo enganado. É um mundo que pensa que é feliz, mas a felicidade deles é uma pseudo-felicidade. O homem que não tem Cristo, ele procura ser feliz nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo. Aí procura os bares, procura as boates, procura os motéis, procura as festas de carnaval, carnatal e tudo mais, no intuito de alegrar o seu espírito. Mas eles estão sendo enganados. Há uma alegria passageira, uma felicidade momentânea, e depois tudo passa, e depois o homem volta a estaca zero, volta a ser um homem triste de outrora, porque quem alegra o coração verdadeiramente é a presença do Espírito Santo na vida do crente. E Jesus colocou isso. Jesus disse: eu vou e enviarei o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, para que esteja conosco. Por isso que o crente não precisa, vem aí o período do carnaval, não precisa ir atrás do seu abadá, nem atrás de bloco de carnaval. O crente precisa estar sim
na presença do Senhor. E na presença do Senhor, a fartura de alegria. A alegria do crente, ela independe das circunstâncias. Você pode até estar sofrendo, passando por uma luta sem igual, difícil, mas mesmo assim você não perde as esperanças. Sabe por quê? É porque Jesus está na sua vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Além disso, irmãos, nós procuramos responder aos seguintes questionamentos: que possíveis males serão difundidos no governo do anticristo? Respondemos isso. Quem é o povo que o Senhor mandou sair de dentro da Babilônia? Respondemos isso também. O que significa viver na contramão do mundo? Também isso nós falamos. O que significa a expressão Deus se lembrou? Ensinamos isso aqui também. Por que a Babilônia será severamente punida? Também atingimos aqueles objetivos e também procuramos elucidar e dar resposta a essas indagações. Se algum irmão tiver alguma dúvida e quiser rever, é bom que faça, procure depois em nosso canal. Amém? Hoje, continuando na série de estudos no livro do Apocalipse, temos o tema que trago, que é a queda da Babilônia, segunda parte. Como eu disse aos irmãos, o capítulo 18 possui 24 versículos e não seria possível discorrer sobre todos os versículos como a gente aqui, devagarinho, mas ensinando aos irmãos. Nós não temos a pretensão de correr, não temos assim a pretensão de esgotar o livro do Apocalipse. Não estou com essa pressa. Você está com essa pressa? Eu quero é que Jesus venha logo. Ninguém disse amém? Amém. Eu quero é que Jesus venha hoje. Eu quero que Ele venha agora. Eu quero que Ele venha antes do término desse culto, porque se Ele vier, nós vamos subir para a glória. Estaremos com o Senhor, irmão. Glória a Deus. Então, com base no capítulo 18, versículos 7 a 10, lembrando que, como eu disse, reitero, são 24 versículos. São os nossos 3 objetivos deste culto de instrução. O primeiro, irmãos, atente bem, por favor, mostrar razões para o julgamento de Babilônia, discorrer as lamentações pelo rei da terra. Pessoas aqui irão lamentar a queda da Babilônia. Infelizmente, o mal tem seus adeptos, o mal tem seus seguidores, o mal tem seus discípulos, infelizmente tem. E o terceiro é, irmãos, explicar a necessidade do arrependimento na vida do cristão. Como isso é um fator importante. Tem gente que acha, não, já sou crente, não preciso me arrepender. Não é do engano, irmão. A gente precisa se arrepender. Sempre que nós errarmos, precisamos nos arrependermos, não é? E implorar e pedir, suplicar a Deus o seu perdão. Essa ministração traz o seguinte sumário, que consta de uma introdução, como aqui eu sempre faço, e no desenvolvimento do tema acompanha apenas esses 2 tópicos. São apenas 4 versículos, do 7 ao 10, dividir isso aqui em 2 tópicos. O primeiro, as razões para o julgamento de Babilônia, olhando aqui para os versículos 7 e 8. E o segundo é lamentação pelos reis da terra, versículos 9 e 10, seguido de uma breve conclusão. São esses os questionamentos que eu trago para respondermos ainda hoje. E se você é um irmão que é atento, atencioso, vai ficar. Quero ver quando é que o pastor vai responder isso. Fica aí, tá certo? Peça aí a sua atenção. Amém? Quem quer aprender mais um pouquinho hoje a palavra do Senhor? Eu também quero, irmão. Primeiro, por que o Senhor aplicará a punição à Babilônia? Está até fácil, né? Tenho certeza que muitos irmãos aqui saberão ou já sabem responder. Por que o orgulho? Porque o orgulho tem sido motivo para a queda espiritual de muitos crentes. Sabia que tem crente orgulhoso? Que consequências favoráveis traz o temor a Deus na vida dos cristãos? Que contribuição isso traz para a gente? O temor a Deus. O que demonstra a expressão de Babilônia ao proferir: jamais terei tristeza? Olha a presunção da Babilônia. O que significa isso? Jamais terei tristeza. Que sinal demonstra que somos verdadeiramente cristãos? Qual é o sinal que demonstra que somos verdadeiramente cristãos?
Eu sei que alguns irmãos, pastor, a maior demonstração que somos cristãos é nós amarmos os nossos irmãos, é verdade. Mas tem outro, não é só isso. Qual é a maior crise do mundo de hoje? É outra questão. E a última, por que líderes do mundo lamentarão a queda de Babilônia? Por quê? Vamos procurar, irmão, com a graça de Deus e com as orações dos santos do Senhor, vamos procurar responder não só esses questionamentos, mas outros também ao longo dessa exposição da palavra do Senhor. Hoje não é culto de pregação, é culto de ensino, culto de instrução, certo? Se você esperava aqui muito glória a Deus e aleluia, pode até dar, certo? Porque vamos expor a palavra do Senhor, mas não é aquele culto fervoroso, mas é um culto de ensino. Irmãos, o ensino deve estar em primeiro lugar na vida do cristão. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, você vê que os crentes sempre estavam juntos. Eles perseveravam em 4 coisas: na doutrina, ou seja, na instrução do ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é o inverso: oração, comunhão, partir do pão e palavra, ensino, não. Ao contrário, primeiro vem a doutrina. A doutrina, quando é ensinada, a Bíblia, quando é ensinada, traz aos irmãos o que? Comunhão. E a comunhão nos leva ao que? Ao partir do pão, à Santa Ceia, que é a comunhão dos crentes com Cristo. E finalmente isso trará ou fará com que a igreja ore, interceda. É nessa sequência, amém? Por isso que dou ênfase aqui, irmãos, à instrução, ao ensino. Esperamos uma semana para estarmos aqui na quinta-feira para ensinar os nossos amados irmãos. E não pensem os irmãos que eu não aprendo também. Eu aprendo. Quando eu ensino, eu aprendo. Quando eu estudo para me preparar para trazer algo aqui para os irmãos, eu aprendo também. E eu espero que vocês também aprendam. As crianças aqui estou vendo que estão bastante atentas à palavra do Senhor, como também os demais irmãos. Vamos ao primeiro tópico do nosso estudo de hoje. As razões para o julgamento de Babilônia, versículos 7 e 8. Se não for pedir muito, eu gostaria de ler novamente, repetindo aqui o texto que nós lemos há poucos instantes. Diz assim: façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Versículo 8. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor, Deus que a julga. Amém, irmãos? Aí está o texto, mais uma vez o texto lido. Nós já falamos e mostramos, irmãos, os textos que tratam sobre o assunto a queda de Babilônia. Se os irmãos lembrarem, puxar um pouquinho aí pela memória, nós já falamos isso. Portanto, isso não é nenhuma novidade, falarmos sobre a queda de Babilônia. Nós vimos isso nos 3 tópicos anteriores na ministração da semana passada. Mas aqui novamente, irmão, aparece a lei da semeadura e da colheita. Sobre isso, Paulo escreveu aos Gálatas o seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 7, só para trazer aqui aos irmãos um texto que vocês já sabem. O que é que Paulo ensina aos Gálatas? Ele diz assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por que eu trago esse versículo? Porque justamente o Senhor vai retribuir a Babilônia, o sistema que oprime, ou vai oprimir. Estamos falando de algo que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe, aqui já nas ministrações, que a Babilônia, ela começou desde quando os homens resolveram construir a Torre de Babel. Queriam viver ali, afastado de Deus, né? Viver uma vida independente de Deus. Ali já começa um sistema do mundo separado de Deus.
Isso também já constitui ali os primórdios da Babilônia. Então a Babilônia, ela existiu, podemos dizer, a partir ali do capítulo 11 de Gênesis, quando os homens resolvem construir a Torre de Babel. E depois vem aquela cidade, vem aquele império babilônico, certo? E eu também ministrei aos irmãos que a Babilônia, ela tanto se refere ao sistema político ou sistema religioso na vigência do reino do anticristo, do governo do anticristo, como também refere-se a uma cidade, certo? Amém? Então Paulo está aqui mostrando que quem planta o mal vai colher o mal. Quem planta amor vai colher amor. E ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então é a justiça retributiva de Deus. Quando olhamos no versículo 7, na primeira parte do texto, você pode olhar aí na sua Bíblia para acompanhar o que é que aquela voz que João ouviu, que a gente não identificou se é uma voz de anjo, mas é uma voz que veio do céu. E essa voz diz assim, ó: façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Então, se a Babilônia semeou o pecado, a devassidão, a luxúria, ao engano, além de outros males ainda, perseguiu inclusive os mártires, vai perseguir os mártires durante a grande tribulação, não é? Deus não vai deixar a Babilônia impune. Deus vai punir, Deus vai castigar os pecados da Babilônia, os pecados desse sistema que se opõe a Deus. Quantos estão entendendo? Alguém pode dizer: mas Deus, ele retarda demais, ele demora demais a punir as coisas, né? Mas irmãos, tudo tem um tempo determinado. Deus nunca tarda. Alguém diz: Deus tarda, mas não falha. Eu discordo, Deus não tarda. É que Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele dá a oportunidade, o homem peca, sai de casa, embriaga-se, toma cachaça, se droga, faz coisas erradas que não agrada a Deus, mas Deus está dando a ele completa mais um ano, Deus vai dando a ele ali a oportunidade de cada dia ele arrepender-se. Mas vai chegar um tempo em que a paciência de Deus também, ela vai se esgotar, porque o que o homem semear, isso também se fará. O sistema religioso que vai ser implantado aqui no mundo, Deus vai tolerar, faça, mas depois virá a punição. O Senhor, através de uma fala que veio do céu, ele está afirmando que na mesma proporção que a Babilônia, assim como ela fez com os cristãos, assim como ela desgraçou o mundo com seu sistema enganador, assim como ela também teve grande fama e devassidão, assim será o seu castigo, a aflição, certo? Na mesma proporção. Se ela foi grandemente enganadora, grandemente abriu espaço para que as nações vivam em plena devassidão moral e decadência moral, na mesma proporção da grandeza dela, Deus também a castigará fortemente. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando nós chegamos, irmãos, a outra parte do versículo 7, nós vemos a Babilônia se autoglorificando por sua vida dissoluta e prazerosa. Como é que a gente vê isso? Olhando o versículo. Olha o que o texto diz: em seu coração ela se vangloriava. Deus viu isso, porque Deus tem a capacidade de ver o íntimo de cada crente, de cada pessoa, de cada criança. Deus vê o que você está pensando agora. Por quê? Porque Ele é onisciente. Deus tem esse atributo. Pastor, mas o que é onisciente? É que Deus sabe tudo. Sabe ou não sabe? Sabe. Tudo que eu estou pensando agora, Deus já sabe. O que vai acontecer amanhã, Deus já sabe. Daqui a 100 anos, Deus já sabe. Por quê? Porque toda onisciência Ele tem. Amém? Então, o que é que o texto está nos mostrando aqui? Observe o versículo 7, na segunda parte. Em seu coração
ela se vangloriava. Quem é ela aqui? A Babilônia, o sistema religioso que será implantado após o arrebatamento da igreja. E ela diz mais, ó: estou sentada como rainha. Olha o sistema: estou bem de vida, tenho os meus súditos para me servir. E ela diz mais, ó, olha a presunção: não sou viúva, porque as viúvas dependiam de ajuda de familiares, de parentes para se suster. Então ela diz: não sou viúva e jamais terei tristeza. Nós vamos explicar esse versículo aqui metodicamente aos irmãos. Mas como estamos falando aqui sobre autoglorificação, eu quero mostrar aos irmãos aqui é que o orgulho tem sido motivo para a caída de muitos crentes. O orgulho, pastores têm caído, crentes têm caído por causa do orgulho. Exemplo, pastor, exemplifique. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu não preciso de igreja para ser crente. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Olha, eu não preciso de igreja para ser crente. Outra pessoa diz: eu não preciso de pastor. Outra pessoa diz: eu não preciso me congregar. Mas essas pessoas estão redondamente equivocadas e enganadas. Precisamos nos congregar, precisamos estar juntos. Sim ou não, irmãos? Se você é igreja, quem é igreja aqui? Eu sou, e faz parte dela. A gente precisa viver junto, harmoniosamente, vivendo com os irmãos. Era assim que a igreja primitiva vivia. Os irmãos precisavam estar juntos. Atos capítulo 2, versículo 42, se você quiser marcar na sua Bíblia, demonstra aqui o que eu estou dizendo. Os irmãos na igreja primitiva eram unidos. Não tinha esse negócio de crente murmurando contra crente, fazendo chafurdo um do outro, brigando por cargo, por posição. Não, irmãos, eles estavam unidos. Agora, sabe o que unia ele? 4 fatores que eu já adiantei e torno aqui a dizer aos irmãos. Atos 12, 42 diz assim, ó: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, isto é, a doutrina. Doutrina dos apóstolos, diga, doutrina dos apóstolos é ensino. O que mais? E a comunhão, ao partir do pão e as orações. Por isso que eles estavam unidos. Mas sabe qual é o grande problema hoje da igreja cristã evangélica? É que está acabando o temor dos crentes. Eu não digo de todos, mas de alguns crentes. Parece que o temor de Deus a Deus foi coisa do passado, mas o temor a Deus deve ser algo presente, irmãos. Uma igreja que não teme a Deus, uma igreja ou um cristão que não teme a Deus, ele está em fracasso espiritual, ele está desviado. Porque quando acaba o temor a Deus, aí vem os pecados, aí a pessoa começa a cometer tudo que o mundo oferece aí. É porque acabou o temor. Quando você vê um crente que estava na igreja, ele volta novamente a tomar cachaça, volta de novo para o mundão, a fazer as mesmas práticas da vida anterior, é porque ele perdeu o temor a Deus. Mas entre os crentes da igreja primitiva, o temor era algo presente. Olha que coisa linda aqui o versículo 43. O que é que o texto diz? Todos estavam cheios de temor. Todos os crentes estavam cheios de temor. Com o temor presente na vida do crente, o que acontecia? Deus fazia muitas maravilhas. O texto diz, ó: e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque havia temor no coração dos crentes. Os crentes temiam a Deus, e como retribuição por esse temor a Deus, a presença do Senhor era constante em milagres, em maravilhas, em sinais. Amém? Glória a Deus. Então, porque hoje vemos poucas maravilhas, poucos sinais, pouca gente sendo curada? Certamente porque o temor tem saído do coração de muitos crentes. Mas o Senhor quer, assim como havia nessa igreja primitiva, a união de todos, ou seja, todos os crentes. Os irmãos olharam o texto, diz: todos estavam cheios de temor. Não era metade dos crentes, não era 80%, era 100% de temor. Todos os crentes tinham temor a quem? A Deus.
Não perca jamais o temor a Deus, meu irmão. Um dia que você se sentisse fraco, Senhor, parece que o temor está saindo da sua vida, você clame pelo Senhor: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero te temer, eu quero te obedecer. E para ter temor a Deus, irmãos, é ler a palavra, é estar na igreja, é estar compromissado com a obra de Deus, é estar orando, é estar na comunhão com os irmãos. Isto é temor a Deus também. Amém? Bendito seja o Senhor. E esse temor produziu o que entre os irmãos? O temor, além dos milagres, produzia união. É o que mostra o versículo 44 e 45 de Atos, na continuação do texto. O que é que o texto diz? Os que criam, quantos creem aqui em Jesus? Levanta as duas mãos, irmão. Tem crente que faz só assim, parece que tem vergonha, ou não está crendo. Levanta as mãos. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele está vivo, eu creio que Ele tem promessa para mim, eu sei que Ele vem me buscar, eu sei que Ele vem me arrebatar. Creio no Senhor Jesus, irmão. Jesus está vivo. Não ouvi nenhum amém. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Glória a Deus. Isso é um amém assim para abalar mesmo, né? Ele está vivo, vivo, e pelos séculos dos séculos vivo, e jamais morrerá outra vez. E Ele só morreu porque Ele se permitiu morrer. Sabia disso? Ninguém tinha autoridade para tirar a vida de Jesus. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida, mas retorno a tomá-la, eu tomo-a novamente, porque ninguém, se Jesus não se permitisse morrer, Ele não morreria. Mas Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Então, como resultado, irmão, dessa união, olha o que o texto diz, Atos 2, 44 e 45: os que criam mantinham-se unidos. Coisa linda de se ver são os crentes, ver os crentes unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não significa dizer que muita gente interpreta mal esse texto. A pessoa diz: não, todos os crentes vendiam suas propriedades. Não, a Bíblia não diz isso. Diz assim, que eles vendiam à medida que havia necessidade. Então, na igreja lá, um irmão estava endividado, não tinha como pagar. Aí quem tinha algum bem vendia para ajudar o irmão. Não significa que todos tiveram que vender, é segundo havia necessidade. Não vendia só por vender, não vendia para dizer: olha, eu vendi, eu estou só esperando o irmão me pedir dinheiro. Aí irmão, eu estou com dinheiro aqui, quem quer dinheiro emprestado? E todos os irmãos aí me tomar dinheiro emprestado, né? Mas não era assim, segundo a necessidade que cada um tinha. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas voltemos à segunda parte do verso 7. O texto diz: em seu coração ela, isto é, Babilônia, se vangloriava. O que ela dizia? Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Apocalipse 18, verso 7, na parte B. Então, Deus, como Ele conhece todas as coisas, bem a fundo, Ele conhece o íntimo de cada um de nós, porque Ele é onisciente. A palavra nos diz que, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui sobre este orgulho da Babilônia. Quando o texto diz: em seu coração, isto é, em seu íntimo, ela, Babilônia, se vangloriava, isto é, era soberba, era orgulhosa, presunçosa. Tem gente assim, presunçoso. Tem gente assim que, como alguém, força de expressão, diz assim: fulano quase que não pisa no chão, de tanto orgulho. Tem gente assim, orgulhosa, né? Tem rico orgulhoso? Tem, mas tem pobre orgulhoso também. Tem rico humilde? Tem, e tem pobre orgulhoso? Tem também, certo? Mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele mostra que nenhum crente deve se gloriar. Você pode ser uma bênção na casa do Senhor, ensinar bem, pregar bem, ser um cantor, tocar bem o instrumento, mas isso não é motivo para você se gloriar, porque o que você é por graça e misericórdia de Deus. Se você aprendeu a tocar um instrumento, porque foi a misericórdia de Deus que fez, que permitiu que você fosse um tocador,
uma pessoa que louva na casa do Senhor, uma excelente regente, um irmão que sabe operar o som, um obreiro que sabe servir bem a igreja, não é? Enfim, os líderes da igreja. Então tudo isso, nunca se glorie pelo que você faz. Tem pregador que termina de pregar e diz: e aí, o que é que achou da minha pregação? Foi boa? Foi maravilhosa? O que é que você achou, irmão? E aí, como é que foi a pregação? Para que isso? Não precisa disso, não é, irmão? Ah, irmão, eu ministrei na escola dominical, como é que foi a aula? Foi uma bênção, irmão? Fica preocupado, ensine, irmão, deixe a glória para o Senhor. Se foi bem, se você pregou bem, ensinou bem, se tocou bem, se cantou bem, a glória é para o Senhor. Paulo escreveu assim, ó: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Certo? Você entendeu isso? Muito bem. Então tudo que fazemos de bom pelo reino é graças à misericórdia do Senhor nosso Deus, e não pela nossa capacidade própria, né? Pela nossa inteligência. Tá certo? Deixe qualquer soberba de lado. E quanto a essa soberba da Babilônia, o texto profere assim: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. O que é que isso significa, irmão? Significa que a Babilônia se apresenta como se fosse uma rainha, autossuficiência. Significa isso: sou autossuficiente, porque o mundo, quando a igreja for arrebatada e o anticristo aqui tomar conta desse mundo e for o governador, o líder maior das nações, e vai implantar esse sistema falso que se opõe a Deus, que a Bíblia chama de Babilônia, ela vai ser tão presunçosa, vai ser um sistema tão apoiado pelas nações, que eles vão se achar assim o máximo. Realmente o meu sistema, a Babilônia, é que vai dar jeito às nações, ao mundo, entendeu? Vai se gloriar do seu poder, do seu poderio. Mas quando ela menciona assim, irmão, não sou viúva e jamais terei tristeza, isso demonstra o quê? Que ela vai procurar o sistema babilônico, o sistema do anticristo vai ser um sistema que vai procurar, digamos assim, viver, desfrutar os prazeres e a luxúria do mundo. É claro que quando eu falo no sistema do mundo, aqui está incluindo o quê? O sistema global do mundo, o comércio do mundo, certo? Esse sistema que tem, não é? Os blocos econômicos, vai ser um bloco uno, vai ser o sistema babilônico. Então ela diz: não sou viúva e jamais terei tristeza. Quando ela diz jamais terei tristeza, aí me acendeu uma luz quando eu estava estudando isso aqui, veio no meu pensamento essa forma prepotente de dizer: eu não terei tristeza. Para mim, isso demonstra o que? Só o orgulho, a soberba desse sistema. Porque a gente vendo isso, quando ela diz jamais terei tristeza, o que eu vejo aqui? Que ela nem de arrependimento acha que necessita. E a gente sabe que tudo que se opõe a Deus é a favor do inimigo. E o sistema babilônico vai ser um sistema mau, vai enganar o povo, vai ter a liberdade de o povo fazer o que quiser, em termos assim de pecado, de licenciosidade, de luxúria, dos prazeres carnais, casamento entre pessoas do mesmo sexo, com certeza, ideologia de gênero, certamente vai ter, e tudo isso aprovado, o aborto vai estar liberado. Então tudo que for coisa que a Bíblia condena, o anticristo com o seu sistema vai aprovar. Então ela se julga autossuficiente, independente de Deus. Todos nós, aproveitando aqui o gancho do termo aqui, já que estou falando de arrependimento, todo crente, ele precisa se arrepender também. Nós não somos pessoas assim tão santas que não falhamos. Nós falhamos, nós erramos, às vezes mentimos, às vezes enganamos, sim ou não? Às vezes dizemos palavras de baixo calão, sim ou não? Aí depois, poxa, como é que isso saiu da minha boca? Não é? De repente assim. E aí o que é que a gente tem que fazer? É ficar triste por isso. Mas não é só ficar triste, é pedir perdão ao Senhor, nosso Deus. Então eu coloquei um dos sinais que demonstra que somos verdadeiros crentes,
é quando pecamos e nos sentimos tristes. Por isso, perdemos a graça. Parece que a alegria saiu de nós quando a gente peca. Meu Deus, por que eu fiz isso? Isso é um dos sinais que você ainda é crente. E o Espírito Santo está na sua vida, porque o homem do mundo, ele mente, ele rouba, ele assassina e não tem um mínimo remorso, não tem arrependimento. Por quê? Porque o Espírito Santo não está nele. Por quê? Porque ele não abriu não deixou lugar para Jesus habitar no coração dele. Então o Espírito Santo na nossa vida, ele nos alerta: você pecou, você precisa pedir perdão. E os nossos atos, às vezes, a gente deixa o Espírito Santo triste. Mentir deixa o Espírito Santo triste, enganar, falsificar, roubar, adulterar, tudo que o homem do mundo comete. Se o crente cometer, ele precisa urgentemente correr para os pés de Jesus e suplicar o seu perdão. Então não se sinta nunca um super crente. Eu nunca vou pecar porque eu sempre estou na igreja, eu sempre estou louvando. Não diga isso. Pedro passou 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, e na hora que Jesus foi preso, o que foi Pedro? Ele defendeu Jesus? Os discípulos defenderam Jesus? Todos correram, todos fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois que o Espírito Santo chegou e encheu aqueles 120 com a presença do Espírito Santo e habitou no coração dos crentes, aqueles crentes explodiram o mundo com a mensagem do Evangelho. Não eram mais covardes. Pedro agora não tinha mais medo de negar o Senhor Jesus, ele agora tinha coragem. Ele agora estava corajoso. Por quê? Porque o Espírito Santo deu a ele ousadia. Não só ele, mas todos os crentes. Então, irmão, nós falhamos também, cometemos nossas falhas, e às vezes quando nós pecamos até choramos. Não vou perguntar aqui, quem já chorou aqui porque pecou? Certamente o verdadeiro crente já chorou. Senhor, por que isso? Por que eu fiz isso, Senhor? Não é? Mas isso não é remorso, mas isso é tristeza. A gente tem que, é uma tristeza segundo Deus. Sabe que existe uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza, ela é boa? Essa tristeza é boa, porque ela nos cura, porque ela nos leva a buscar a presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, deu esse recado aqui, 2 Coríntios 7, verso 10. A tristeza segundo Deus não produz remorso. Tem gente que tem remorso, se enche de remorso, mas não é arrependimento. Mas sim um arrependimento que leva à salvação. Então, meu irmão, se você pecar, sentiu-se triste, pediu perdão ao Senhor, isso faz parte da sua vida cristã, e que Deus está lhe preservando para você continuar sendo salvo na pessoa de Cristo, que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. O mundo, porque eu fui gastar o dinheiro na cachaça, porque eu fui para aquele carnaval, o homem do mundo aí, né? Aí fica, mas daqui a pouco, sabe uma coisa, ele teve aquele remorso passageiro, ficou sem dinheiro, mas daqui a pouco ele se lembra que tem uns amigos e vai tomar cachaça com eles, e pronto, e faz as coisas que o mundo oferece, e volta novamente à lama, né? Volta à lama. Mas o crente não, ele vai e pede perdão ao Senhor, e sempre que nós pedimos perdão ao Senhor, Jesus perdoa ou não? Perdoa. Ele perdoa. Ele perdoa. Então, que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Se o marido discutiu com a mulher, um magoou o outro, o certo é o quê? Pedir perdão. O filho disse uma palavra que magoou o pai e sua mãe, aí o filho: pai, me perdoe, mãe, me perdoe, me dê um cheiro, me dê um abraço, e está tudo resolvido. Da mesma forma o pai ou a mãe que irritou o filho, né? Porque às vezes tem pai que irrita tanto o filho que e o filho termina fazendo coisa errada.
de tanta irritação. Não provoque a ira aos vossos filhos. Não provoqueis. Isso aí é recomendação bíblica. Filhos, obedecer aos pais, tudo bem. Mas pai, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Não tire a paciência do seu filho. Ame-o assim como ele é. Ore por ele. E Jesus vai ajeitá-lo. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Então o que é que vemos aqui? É que a Babilônia não demonstra o menor pingo de arrependimento. Ela se autoglorificou, se autoproclamou, né? Sem vontade de arrepender-se das suas obras. A Babilônia está demonstrando que não precisa nem de arrependimento e nem de Deus. A pessoa que diz assim, eu não preciso me arrepender, é porque a pessoa orgulhosa, a pessoa prepotente, tá certo? Assim como o sistema babilônico achava que iria se dar bem sem Deus. Olha, irmão, nenhum sistema ele funciona sem que o temor de Deus esteja presente. Por que é que hoje a televisão, principalmente a Rede Globo, está sem credibilidade? Porque não fala a verdade. Se aqueles homens que fazem jornalismo, os diretores de televisão, todo o pessoal envolvido na programação tivesse temor a Deus, eles não colocariam mentira. As revistas semanais, Veja, Isto É, Carta Capital e outras revistas que só vivem para dignificar o nosso presidente da República, que a gente precisa orar por ele, é um sistema enganador, que também tem a ver com o espírito de anticristo, do engano. Tudo que engana o povo com falso, com fake news, com essas coisas modernas, não tem nada a ver com Deus. Portanto, nunca espalhe coisas mentirosas aí nas redes sociais. Eu preciso também ter muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa manda um vídeo, manda uma mensagem, e às vezes a gente não checa a fonte e fica, como é que chama? Compartilhando, obrigado. Compartilhando, depois nada disso é verdadeiro. Então temos que ter muito cuidado com essas coisas também. Tá certo? Questão assim bem presente, né? Mas vamos ao verso. Vamos, irmãos, continuando aqui. Sobre essa questão da. Vamos ler o versículo 8, mas antes de ler o versículo 8, eu me lembrei aqui daquela geração que eu chamo aqui, não sei nem se existe esse termo, aquela geração babeliana. O que é geração babeliana? De Babel, a da Torre de Babel. Por quê? Porque eles queriam viver somente para contrariar as ordens do Senhor. Deus tinha dado uma ordem a Adão, Deus também tinha dado uma ordem a Noé: crescei, multiplicai e povoai a terra. O que é que aquelas pessoas, aquela geração da Torre de Babel fez? Não, a gente não precisa se espalhar não, vamos ficar num lugar só, contrariando a palavra de Deus. Espírito de anticristo, hoje vemos isso, né? Era a Babilônia também. O que é que eles disseram? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então ali já nasceu a semente da Babilônia futura. Deus tinha dito crescer e multiplicar, eles disseram não, vamos ficar juntos, vamos fazer uma cidade aqui. E por isso Deus foi e destruiu a Babilônia, não é verdade? Aliás, a Torre de Babel, confere? Deus destruiu ali e confundiu a língua das pessoas. Você diz, pastor, porque hoje as pessoas falam tantos idiomas no mundo, inglês, francês, alemão, tudo isso, por causa lá da Torre de Babel. Todo mundo falava a mesma língua, todo mundo falava a mesma língua, mas Deus confundiu ali, né? A língua, e aí tiveram que se espalhar. Quem falava certo idioma ficou ali, quem falava outro idioma foi para lá, e assim espalharam-se os povos, as pessoas. Então, quando nós chegamos no versículo 8, estamos no versículo 8, temos meia hora para ministrar, irmãos. O que é que o texto está dizendo? Acompanhe. Por isso, num só dia, aqui está a sentença da Babilônia, irmão. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Aqui está a sentença, certo? Proferida pelo Senhor contra a orgulhosa Babilônia, ela vai cair. Um certo autor
e o nome dele é Damon R. Duke, eu já citei aqui algumas vezes, no livro Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Eu achei muito importante trazer para os irmãos e eu quero compartilhar com os irmãos, certo? Ele diz assim: atualmente, muitas corporações globais e líderes mundiais estão tomando decisões com o único objetivo de produzir riqueza. Não é isso que o povo pensa? Só riqueza, não vamos enricar, só pensa nas coisas materiais. Tem gente assim. Ele continua: eles não conseguem ver o amor, a misericórdia e a graça de Deus, porque apenas buscam um grande retorno sobre seus investimentos. Não é isso? Aplicando aí na bolsa de valores, etc. Infelizmente, sua cegueira voluntária não será desculpa quando Deus chegar à conclusão de que seus pecados se acumularam muito. Então esses blocos econômicos que são criados hoje, Mercosul, União Europeia, ALCA e outros blocos econômicos, só pensam o quê? Na economia, no dinheiro, na riqueza. E Deus, onde é que está nisso? Desprezam Deus, desprezam Deus. Irmãos, o mundo sem Deus estará em confusão quando a igreja do Senhor for arrebatada. O mundo aqui ficará insuportável para se viver. Por isso que as pessoas não terão outra alternativa a não ser aderir ao sistema babilônico. Mas algumas pessoas ainda vão perseverar. Os crentes desviados, os crentes que aceitarão ao Senhor Jesus durante este período. Mas prosseguindo, nós estamos numa geração, os irmãos vão concordar comigo também, onde o TER é mais importante do que o C. É verdade ou não? O T hoje para muitos é muito mais importante do que o C, do que o ser humano. As pessoas olham para você e querem ver que roupa você veste. Se você vestir roupa de grife é porque você é chique. Se você veste, tem um relógio aí caríssimo, as pessoas vão olhar para você de outra forma. Como você se veste, como é a marca do seu sapato, a marca da sua blusa, do seu vestido, não é? Do seu óculos. Tudo isso o povo analisa, porque as pessoas infelizmente estão olhando só para as coisas materiais. Mas o que é mais importante e o que nós devemos valorizar é o ser. Pode ser um irmãozinho aí, como eu já disse uma vez aqui, usando uma sandália, um cabresto azul e outro verde. A roupa pode ser até remendada, mas ele vem para a igreja. Isso não tira a alegria dele, porque a alegria dele não está na marca da roupa, não está no óculos chique que ele usa, nem está na marca do relógio. A alegria dele está na presença de Jesus 24 horas na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não sente tristeza porque não tem. Ele vê o rico, Senhor, porque prosperam os ímpios. Ele não está preocupado com isso, porque ele tem a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter, que é a presença de Jesus na sua vida. Pode não ter um veículo novo, pode ter até uma bicicleta, ou no máximo, ou no mínimo um carro de mão, mas ele está feliz porque tem Jesus. Pode não ter um iate, mas pode ter até um paquetezinho, um barcozinho, ou quem sabe até uma linha de anzol, mas ele é crente porque tem Jesus no coração. Bendito seja o nome do Senhor. Não é verdade, irmão? Então estamos numa geração do ter mais valorizado do que o ser. Nós não podemos servir a Deus e a riqueza. Tem gente assim que sonha, tem crente que sonha em ficar rico. Não se preocupe com isso, irmão. Você já é rico em Cristo. Você vai morar numa cidade de ouro e de cristal, vai pisar. Aqui a gente pisa em paralelepípedo, pisa até nos pisos bonitos, né? Mas lá no céu vamos pisar em ruas de ouro e de cristal. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo, tem alguns crentes que sonham em ficar rico, até joga na cena, escondido do pastor, dos irmãos, na Mega Sena, faz aquela fezinha aí no show esse negócio aí de Silvio Santos, como é que chama? Hein? Baú da Felicidade, é? Baú da Felicidade, compra aquele carnezinho, né? Acompanhando ali aquele número, sonhando em ficar rico. Irmão, sonhe com o céu, sonhe em ser arrebatado, é muito melhor.
Então não fique pensando por essa vontade, esse desejo de ser rico. A riqueza cega as pessoas. A riqueza torna e muitos ricos se auto-julga assim tão dono de si que deixa Deus em segundo, terceiro plano, porque tudo que ele quer ele consegue, tem dinheiro. Mas Jesus disse: que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha aquele jovem rico. Jesus não impede e Deus não condena a riqueza. Não, Abraão era rico, não era? Jacó era rico, era. Jó, rico também, mas nunca se desviaram. O problema do jovem rico é que o coração dele estava na riqueza, e Jesus viu que aquilo era um empecilho para ele entrar no céu. Aí Jesus disse: só tem uma solução: venda tudo que você tem, tudo, não ficasse com nada, venda tudo que você tem e dê aos pobres, depois você venha e siga-me. O que foi que a Bíblia diz? Aquele jovem voltou sorrindo, foi? Hein? Voltou triste. Por quê? Porque era dono de muita riqueza. Aí Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está vendo como são as coisas para Deus? Durante a grande tribulação, a Babilônia aí estabelecerá um governo mundial e um comércio global. Por isso que ela vai se achar poderosa e invencível. A Babilônia controlará as armas poderosas, ogivas nucleares, o que mais? Bombas atômicas, mísseis intercontinentais. Há míssil hoje que sai de um continente para outro, se quiser destruir uma nação. Então o anticristo vai comandar tudo isso. O poderio bélico, econômico, financeiro, político estará na mão da besta, do anticristo. Então a Babilônia será controladora de tudo, mas nada a livrará. De que adianta ela ter tanto poder? Olhe a sentença divina mais uma vez, Apocalipse 18, verso 8. Por isso, num só dia, as suas pragas, num só dia, irmão, a alcançarão morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então isso fala da destruição, do fim da Babilônia. Observe, irmão, que bastará um dia para a destruição da Babilônia. Só um dia. O texto diz: por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão. Apocalipse 18, verso 8, parte A. Vamos ao segundo tópico. Lamentação pelo rei da terra, versículos 9 e 10. Vou ler mais uma vez, se quiser acompanhar, agradeço. Se não, bem-aventurados que ouvem, né? Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, ai, a grande cidade babilônica, a cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Amém? A NVI diz o ai só uma vez, mas a Almeida Corrigida fala duas vezes, não é isso? Duas vezes aí. Isso demonstra o quê? Perigo completo sobre essa cidade. Então é sempre assim. É sempre assim. A questão do orgulho será punida por Deus. É sempre assim. Quando pessoas, escute bem, irmão, quando pessoas, partidos políticos, empresas e empreiteiras se beneficiam do corrupto governo, e eu vou citar aqui do PT, viam as suas falcatruas, mas não tinham nem coragem nem força para denunciar. Por que estou trazendo isso? Porque da mesma forma que nós lemos aqui, esses reis, essas pessoas que se beneficiaram da prostituição, do luxo, porque eles estavam sendo beneficiados. O sistema babilônico beneficiava essas nações, esses reis. É como hoje. Hoje, quantas pessoas aí estão contra o governo? Por quê? Porque antes, essas pessoas se beneficiavam de quê? De falcatruas, das empreiteiras. Não era assim?
Sim ou não, irmão? É verdade. Eu estou trazendo aqui um exemplo claro para tentar ensinar os irmãos aqui com um exemplo claro. Eu não tenho outro exemplo melhor do que citar isso aqui. Quantos e quantos políticos se beneficiavam do erário público, do dinheiro suado dos irmãos? Então havia desvio de dinheiro, desvio de recurso público, mas eles não, e eles viam as falhas, viam a roubalheira, mas não tinham vontade, nem desejava denunciar. Por quê? Porque eles se auto-beneficiavam. Assim também, esses reis, essas nações que vão se beneficiar do poderio do anticristo, elas vão aqui, ficarão amedrontadas, é o que o texto vai nos mostrar. Ficarão de longe e gritarão: ai da grande Babilônia, nós não teremos mais aqueles privilégios que nós tínhamos, porque ela ruiu, ela caiu. E não é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Mas a igreja do Senhor está orando, amém? É claro que nós estamos ainda pisando no chão. A política está presente na vida do crente. Isso não é o fator principal, mas eu preciso falar isso, irmão. Eu preciso falar isso, eu preciso ilustrar isso. Nós não estamos vivendo em Marte, nós estamos na Terra, estamos no Brasil. Eu não vou trazer um exemplo da Europa para cá, eu vou trazer um exemplo que nós estamos vivendo, o que a mídia está noticiando todos os dias. Louva a Deus porque o governo atual completou 400 dias sem escândalo no governo. Isso é fruto do quê? Das orações da igreja. Ninguém diz amém? Você está orando pelo Brasil, para o Brasil melhorar? Você quer que o seu familiar vá até o hospital e tenha medicamento, que haja especialidade médica? Você quer isso? Quem é que não quer, irmãos? Nós queremos. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você tem fome de justiça? Você tem sede pela justiça? Você quer que a justiça brasileira realmente puna o culpado e absolva o inocente? Eu quero isso para mim. Você quer também? Nós estamos no Brasil, irmã Raimunda. Nós estamos aqui no chão ainda. A gente tem que se preocupar com isso e orar para que o Brasil melhore, para que haja uma educação melhor para os nossos filhos, para que nossos filhos não vão para as faculdades e sejam ensinados a achar que o comunismo é a solução. O comunismo não é a solução, o comunismo é a desgraça das nações. Olhe para a China, olhe para a Coreia do Norte, olhe para Cuba e outros países onde os nossos irmãos não têm a liberdade de andar com a Bíblia, não têm a liberdade de fazer um culto campal, não têm a liberdade de dizer que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e ele voltará, porque se fizerem isso serão presos. E muitos têm sido presos, muitos dos nossos irmãos estão sendo mortos pelo esse sistema maldito que desgraça as pessoas, que tiram a liberdade para as pessoas cultuarem verdadeiramente a Deus. Você quer isso no Brasil? Eu não quero. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí Jesus disse: porque serão fartos. Nós queremos uma justiça realmente que seja presente, seja verdadeira. A Bíblia diz que a justiça exalta as nações, irmãos. Uma nação que tem uma justiça, que cumpre a justiça, essa nação é respeitada lá fora. Será que o Brasil está sendo respeitado? Pelo menos está começando, mas antes não era assim. Nós vimos agora, poucos dias atrás, o presidente, o ex-presidiário, foi conversar com o Papa e foi recebido lá, quase como honra de Estado. Vocês estão entendendo? Isso está certo? Não está. Mas isso é que o mundo está enxergando. É aquilo que eu disse: o certo para o mundo é correto para a igreja, o correto para a igreja é errado para o mundo. Então o Brasil vivia na corrupção, os políticos na corrupção, como ainda hoje estão tentando fazer isso. Desculpe a força de expressão, mamavam nas tetas. Eu não estou dizendo nada aqui que você não tenha escutado antes, vocês já ouviram isso. Não é verdade, irmão? Mas com a chegada de um governo moralista, de alguém que vai a plenos pulmões e diz João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este versículo está sendo mais propagado do que João 3,16.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos foram libertados aqui através da verdade de Cristo? Glória a Deus. Então, com a chegada de um governo moralista no Brasil, os esquerdopatas, os lulistas, os dilmistas, os comunistas estão desesperados. Por quê? Porque não pode mais sugar o dinheiro público. Isso aqui que os irmãos estão vendo no Brasil que ocorreu é apenas uma centelhazinha do que vai ocorrer no sistema babilônico. A moralidade vai estar a anos-luz de distância. Não há espaço de temor no coração desses homens. Por que esses políticos roubam tanto a nossa nação? Porque não tem temor a Deus. Porque quem tem temor a Deus, se achar 1 milhão na porta da casa dele, ele vai e devolve. Se um dia, meu irmão, você for no comércio, fizer suas compras e a caixa lá, a menina lá, a mocinha, o rapaz, lhe der um troco a mais, devolva em nome de Jesus. Moça, você cometeu um equívoco. Olha, você passou 5 reais a mais, ou 10 reais a mais, ou 50 centavos a mais. Devolva. Não sai dizendo, ô bênção. Isso não é bênção, irmão. Como vai ficar sua consciência? Aí a coitadinha, quando for fechar o caixa, vai ficar faltando 2 reais, 5 reais. Aí o dono vai dizer, a culpa é sua, vou descontar do seu salário. Coitada da moça, você vai dormir em paz? Devolva. Eu sei que tem irmãos aqui que, se encontrar uma carteira cheia de dinheiro, 5 mil reais, se tem ali a foto da pessoa, ele vai procurar entregar. Se fizer isso, você está sendo luz do mundo e sal da terra, porque o crente só quer o que é dele. Mas tem gente que vai dar glória a Deus e aleluia. Eu vou comprar aquela moto, aquele carro, vou dar uma entrada nisso e naquilo. Não faça isso, devolva. Porque se você fizer isso, você estará honrando o nome do Senhor. E quando você devolve, a pessoa olha para você e diz, você é crente, né? Aí você diz, graças a Deus, sou crente. Só podia ser crente nele. Isso já aconteceu com algum irmão aqui, teve que devolver o dinheiro? Amém. Comigo já aconteceu também, irmão. Devolva sempre, porque você fazendo isso, aquilo que Jesus disse, os homens glorificarão as vossas boas obras. A gente precisa ser luz. O homem do mundo, ele assalta, leva dinheiro, mas é o homem do mundo. A mulher de Deus, o homem de Deus não, é diferente. Então, da mesma forma, as nações ou líderes que irão se mancomunar com a Babilônia se lamentarão por sua desgraça. É o que está acontecendo agora no Brasil, se lamentando, querendo voltar ao poder, porque não. Olha, irmão, olha, se as coisas estão dando certo no Brasil, se as coisas estão dando certo, se hoje para ser um ministro de um estado não é mais um político, mas sim quem são pessoas qualificadas, técnicas naquela função, amém, o Brasil vai melhorar. Mas a minha esperança não está no Brasil, não. A minha esperança é Jesus. Mas enquanto eu estiver pisando no chão, comendo feijão, arroz, macarrão e farinha, eu preciso que a nossa nação, você precisa que o nosso Brasil seja mais justo. Não é verdade, irmão? Ou você não quer isso? É claro que você quer o melhor. Mas olha o versículo 9, a lamentação dos que perderam a mamata. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Claro, se beneficiavam do sistema do anticristo. Gostavam, quem sabe, das propinas do sistema babilônico, dos grandes recursos, porque nós sabemos que o sistema babilônico, ele vai, o anticristo, ele vai se aliar a 10 líderes, que a gente chama, o texto mostra 10 reis, mas pode ser 10 nações ou 10 líderes. Ou você acha que a pessoa não vai, hoje, para as pessoas se aliar umas com as outras, como o sistema, as pessoas querem algo em troca. Não é isso hoje? Não é isso que acontece na política? As pessoas compram um voto. Crente fiel não vende voto, nem compra. Não ouvi nenhum amém.
Não se diz só amém quando a gente lê um texto da Bíblia, não. Quando a gente fala alguma coisa, porque o que é que significa amém? Assim seja. Então, crente verdadeiro, se chega lá um político, ei, vai ser meu cabo eleitoral, arranja tantos votos para mim que eu te pago X. Não queira. Não queira isso. Você diz, meu voto é secreto, nem vendo e nem troco. Então diga, vote em fulano e pronto. Tá certo? Mas não venda seu voto. Ah, seu voto quanto é? R$500, R$1.000? Não venda, irmão. Você está traindo a sua consciência. Você está se macomunando com o sistema mundial, o sistema diabólico do engano. Infelizmente é isso que acontece em muitos lugares. As pessoas esperam chegar a época da política para ganhar dinheiro. Não é isso que acontece no Brasil ou não? É isso que acontece com a nossa nação. Então, essas pessoas, esses sistemas mancomunados com a Babilônia, chorarão e se lamentarão por ela. Como é que pode? É um sistema que estava dando certo, eu estava me beneficiando, porque no período do anticristo, no reino dele, vai ter comércio, vai ter isso, compra, venda, troca, tudo isso aí vai ter. Mas, como esses líderes, eles vão se lamentar e chorar, isso revela o quê? Revela o baixo nível espiritual dos que apoiarão a Babilônia. Quando a gente vê pessoas defendendo o que é errado, quando a gente vê pessoas não, fulano é inocente, aquele homem diz que é a alma mais inocente do Brasil, é o homem mais honesto, e a pessoa crê nisso, é porque está em baixo nível espiritual. Porque Jesus mostrou, uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Jesus diz, pelos frutos vos conhecereis. Vocês serão conhecidos pelos frutos que vocês produzem. Quem é bom, produz frutos bons. Quem é ruim, produz frutos ruins. Então a queda de Babilônia será amplamente divulgada no mundo. Eles verão, chorarão e se lamentarão. Quem serão essas pessoas? Líderes, reis, presidentes, políticos. Todos eles verão a fumaça dela subindo e se lamentarão. Quando a gente vê isso aqui, fala sobre destruição, fumaça, dá para nós entendermos que não só o sistema vai ruir, mas a cidade onde estará o trono do anticristo, ela vai ruir. Ela vai ser queimada, vai ser destruída. Podemos também ter essa percepção no texto. Então, todo mundo verá a queda da Babilônia. Os irmãos estão lembrados lá da queda das Torres Gêmeas, do World Trade Center? Aqui dali não foi divulgado no mundo, todo mundo não viu, todo mundo não assistiu, não é? O avião batendo, depois os dois prédios se desmoronando. Assim vai ser a Babilônia. Vão filmar, vão mostrar, todos verão. Assim como também a volta de Jesus em glória, todo olho verá. O arrebatamento não será filmado, lógico. Jesus vai levar a igreja rapidamente, mas a volta de Jesus em glória, eu creio sim, muitos vão filmar, porque a Bíblia diz, e todo olho verá. Se todo olho verá, todas as pessoas irão acompanhar. E hoje todo mundo tem um celular para acompanhar as notícias do mundo. Não é verdade, irmão? Você crê nisso? Glória a Deus. A maior crise do mundo hoje, qual é? É a crise moral. O mundo quer que o evangelho se adeque às suas práticas, né? Mas é o mundo que tem que se adequar ao evangelho. O evangelho, irmãos, é o manual de Deus. Se a pessoa está com a vida errada, se lê a Bíblia e se consertar com Deus, a pessoa não precisa de outra coisa a não ser a palavra de Deus para lhe ajudar. Não é verdade? O nosso padrão é vivermos conforme o que a Bíblia nos ensina. Coloquei isso aqui. O padrão não é o mundo para nós. Nós devemos estar sempre na contramão no mundo. Os que apoiarão a Babilônia, esses mesmos assistirão à sua queda. Assistirão à queda do sistema mundial. Estou quase concluindo, viu, irmão? Aqui está no versículo 10. Olha só. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai,
Ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois de uma hora veio o seu juízo. Aqui está o versículo 10, né? Ou seja, mostrando a condenação daquele sistema, daquela cidade. Os irmãos observem que os poderosos da terra prantearão a queda da Babilônia, que é o sistema mundial e o comércio global. Lamentam seus prejuízos financeiros, lamentam a perda do comércio global, mas eles não lamentam o estado espiritual deles, porque, irmão, quem está lá no monturo, quem está na sujeira, quem está na lama, não percebe o que está ocorrendo com elas, estão se autodestruindo. Mas que bom é que você é crente em Jesus, eu sou crente em Jesus, você é temente a Deus, você conhece a palavra do Senhor e pode dizer hoje: Senhor, graça te dou, porque a tua palavra me iluminou. Eu estava no mundo, aceitando as coisas do mundo, mas uma vez que eu tenho Cristo na vida, a minha vida mudou para melhor. Certo, irmão? E para quem quer ter uma vida abençoada e deve cuidar da sua vida espiritual, eu trago aqui Tiago 4, versículo 8 e 9, quando Tiago diz: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores. Como os políticos do Brasil precisavam ouvir isso. Limpe as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante. Hoje é crente, amanhã não é, na outra semana é crente, na outra semana não é crente, um mês é crente, no outro mês não é crente. Tem gente assim? Tem gente assim, irmão. Eu conheci uma pessoa numa cidade, eu era criança, e quase todo culto aquele homem aceitava Jesus, tocava violão. No outro dia, no outro culto, aceitava Jesus de novo. Aí um dia era crente, outro dia não era. Um dia era crente e parece que até hoje está desviado, está vendo? Não brinque de ser crente não, irmão. Seja crente para ir para o céu. Firme-se no Senhor. Esse negócio de ser crente, isso aí é ser morno. Jesus disse: portanto não és quente nem frio, és morno. O que é que eu farei? Vomitar-te-ei da minha boca. Não é? Então seja um crente firme no Senhor. E ele diz, vou repetir o versículo: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações, senti as vossas misérias. A gente precisa sentir as nossas misérias. Que misérias são essas? São as nossas falhas. Nós não somos perfeitos, né, irmão? Sinta as nossas misérias. Sinta as suas misérias, irmão, as suas falhas. Você é falho. Não diga: eu sou um crente, um super crente. Não existe isso não. Nós somos pó. Nós falhamos, porém nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Eu falhei, você falha, mas temos um advogado. Aleluia! Chega, Jesus, me perdoa, eu falhei. Ai, Jesus, pronto, meu servo, eu te perdoo. Glória a Deus. Se pecar de novo, o Senhor... Agora tem que ser verdadeiro. Não brinque de pecar, porque, como disse alguém, o pecado na vida do crente é assim uma coisa... Estão lembrados aí? É acidente. O crente não acorda como o ímpio: eu vou para a parada de ônibus, lá vou assaltar aquela velhinha, hoje o aposentado vai receber dinheiro, vou assaltar ele. O ímpio faz assim, maquina, entendeu? O crente não. Ele está aqui, de repente ele cometeu uma falha, mas ele não saiu com a intenção de pecar, entendeu? Mas peca porque às vezes somos falhos mesmo, estamos nesse corpo ainda do pecado, como disse Paulo. Certo, irmão? Então, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Tristeza segundo Deus, para levar ao arrependimento. Amém, irmão? Tiago 4, versos 8 e 9. Quando o texto declara assim: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Observe que a Babilônia é chamada de grande cidade, ou cidade poderosa, pois será o centro do poder do anticristo, dos 10 reis e do falso profeta, dos presidentes e dos primeiros ministros, o grande centro de governança e o comércio globais, certo? Anotei isso aqui para trazer para os irmãos. É só os irmãos
atentarem bem, certo? Já finalizando, segundo o especialista, a expressão "pois numa hora veio o seu juízo", os irmãos viram isso aí, né? Numa hora, o que significa isso, né? Segundo a opinião do especialista, significa um curto espaço de tempo. Então, quando a Bíblia diz que numa hora ela vai cair, significa num curto espaço de tempo. A Bíblia cronológica sobre isso faz o seguinte comentário, escute isso aqui: os que estão presos ao sistema do mundo perderão tudo. Isso lá quando a Babilônia cair. Os que estiverem presos ao sistema do mundo perderão tudo quando ele for destruído. O que eles demoraram uma vida inteira para construir será destruído em uma hora. Conclusão, amados irmãos: o que podemos levar conosco quando o Senhor nos recolher? Nós estamos falando aqui sobre fidelidade, não estamos falando aqui sobre riquezas materiais, estamos falando aqui sobre coisas espirituais. Se o Senhor te chama hoje para a glória, você vai partir bem? Como está a sua vida? Está consertada com Deus? Se tiver, que Deus continue te abençoando. Mantenha um bom relacionamento com todos, com os nossos irmãos. Bom relacionamento com os irmãos, olhar assim, olho no olho, olhar para os irmãos, ter um bom relacionamento. Procure viver a vida cristã semelhante à dos cristãos da igreja primitiva, isto é, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Querido Deus, Pai Santo e maravilhoso Deus Santo, obrigado, Senhor, pela exposição da Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, a sermos crentes fiéis, obedientes à Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, a Te temer. Que possamos, Senhor, Te obedecer a Tua Palavra. Que possamos, Senhor, continuar servindo a Ti, Te glorificando, Te exaltando e Te bendizendo sempre. Que a nossa vida fale alto, Senhor. Que possamos ser crentes fiéis cada dia mais, confiando neste Deus de promessa. Ó Deus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.